Essa é a teoria da Terra plana da história judaica. Isso foi. Essa teoria surgiu no século XIX como uma ideia vitoriana. Olhe para todos esses judeus na Europa Oriental de onde vieram. Eles parecem um pouco diferentes, mais brancos. Devem ser convertidos, mas historicamente, nenhum cristão europeu se convertia ao judaísmo. Não há registro disso, nem poderia ter ocorrido. Elon nos registros. Acredito que, nas minhas Antiguidades dos Judeus, já demonstrei a qualquer leitor que o povo judeu é de uma antiguidade muito grande. Expliquei que, originalmente, éramos uma nação distinta por direito próprio e como nos estabelecemos na terra onde vivemos hoje. Esses livros apresentam uma história que abrange 5.000 anos. No entanto, vejo que muitas pessoas estão dispostas a ouvir as acusações feitas contra nós por aqueles que nos desejam mal. Eles se recusam a aceitar o que escrevi sobre as origens antigas da nossa nação e dizem que somos um povo recente. Por isso, senti-me compelido a escrever sobre esses assuntos, expondo a malícia dos detratores e corrigindo a ignorância dos demais. E para instruir todos que realmente desejam saber a verdade sobre o quão antigo é o nosso povo. Adivinha quando essas palavras foram escritas? Quando um historiador judeu, exasperado pela ignorância, cansado de pessoas dizendo que os judeus são uma nação falsa, sentou-se para escrever um livro monumental provando as origens antigas do povo judeu? Foi depois do massacre de 7 de outubro, talvez em algum momento na segunda metade do século XX ou em meados do século XIX. Não, tente de novo. Foi Iosefos, o historiador judeu-romano, aqui em uma tradução livre, escrevendo há 2.000 anos, isso mesmo, há 2.000 anos. Os judeus já eram obrigados a refutar a mesma acusação que você ouve hoje nos campi universitários, de que os judeus não são um povo de verdade, que sua história foi forjada, fabricada ou inventada. Estamos gravando este episódio em Tel Aviv, onde a história do povo judeu parece tão direta quanto notável. Após 2.000 anos de exílio, os judeus retornaram à sua antiga terra natal e reconquistaram sua independência. Adorando o mesmo Deus para os religiosos entre nós e falando a mesma língua, mas nem todos veem dessa forma. Em todo o mundo, uma campanha cruel de desinformação está em andamento para retratar Israel como o completo oposto. Uma empreitada colonial criada por pessoas que nem seriam judeus de fato, além de um povo e uma história inventados. Joséfo não está se revirando no túmulo, ele está arranhando o caixão para sair. Meu convidado de hoje deve lembrar que judeus antigos não eram enterrados em caixões, então talvez essa metáfora não seja adequada. Se você gosta do programa, inscreva-se no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Uma avaliação de 5 estrelas no Apple ou Spotify ajuda muito. Este podcast é completamente independente. Por favor, apoie-o em patreon.com/alonterecord por apenas alguns dólares por mês. Assim você mostra apoio. Se enviar uma mensagem direta, pode perguntar algo que responderei no próximo episódio. Siga-nos no X e no Instagram em elonterecord e, se você tiver interesse em patrocinar o programa, entre em contato conosco por lá. Meu convidado de hoje é Elon Gilad, mesmo nome que o meu. Vamos falar sobre isso. Ele é historiador, escritor e uma das maiores referências em língua hebraica na história judaica. Ele colabora regularmente com o Haaretz, escrevendo uma coluna semanal sobre etimologia hebraica. Sinceramente, esse era o único motivo de eu assinar o jornal aos fins de semana. Há muito admiro o trabalho dele no Instagram e Twitter, onde rastreia origens de palavras hebraicas e desmonta mitos persistentes. O mesmo que ele faz em seu livro best-seller em hebraico, A História Secreta do Judaísmo. E tudo isso faz de Elon, o outro, não eu, a pessoa perfeita, para nos ajudar a desvendar 3 mitos centrais. Que Israel é uma invenção colonial, que o hebraico é uma língua artificial e que os judeus nem sequer são um povo de verdade. Elon Gilad, as câmeras estão gravando e você está ao vivo no registro. Vamos esclarecer isso primeiro, pois os espectadores podem se confundir. 2 homens bonitos, barbudos, do Oriente Médio, ambos chamados Elon. Você é Elon sem Ilio. Eu sou com Ilio. Por quê? Bem... Primeiro de tudo, você entendeu errado. Eu entendi errado. Bem, eu entendi errado. É um pouco. Meus pais provavelmente entenderam errado. Bem, é mais complicado do que isso, mas vamos começar pela Bíblia, porque nossos nomes vêm da Bíblia. Ok, provavelmente não. Então já na Bíblia há uma variação na grafia dos nossos nomes.
Então, o primeiro Elon que encontramos na Bíblia é o sogro de Esaú, Elon, o Hitita. o Hitita, exatamente. E mesmo ali, o nome dele às vezes é escrito com um Vav, e às vezes sem o Vav. Depois existe Elon, sempre escrito com Yud e Vav. E ainda há aquele de quem pegamos o nome, já que ninguém quer ser nomeado por ele. Um hitita é Elon de Zvuloni, o Zvulonita, que foi um juiz e era tão bom no que fazia que nada aconteceu durante esse período. Então ele é, tipo, muito certinho. Então realmente muito bom. Mas quando o conhecemos, ele escreveu Elon Aleph Yud Lamed Vav Nun, como fazemos com nossos nomes. Quando ele morre, é escrito sem o Yud. Então esse Yud é onde está o Ik, que você diria, olha só. Isso é até engraçado. Meu nome em hebraico é escrito com 2 Yuds porque meus pais realmente cometeram um erro, e a origem desse erro é essa. A rodovia Ayalon, não sei o motivo, é escrita com um Yud, então acharam que se Ayalon tem um Yud, Elon deveria ter 2. Por isso está assim nos meus documentos. Claramente baseado no hebraico e no inglês. Seus pais quiseram refletir nossa pronúncia do nome, e eu também o faço. O seu é Elon. Isso é um Yud. Para os linguistas aí fora, nós vamos. É um ditongo, então o que estamos fazendo é pronunciar da forma como os judeus Ashkenazi pronunciariam. Então, por exemplo, no hebraico israelense, dizemos betza, que significa ovo, certo? Então, outra pronúncia, talvez uma pronúncia mais correta, mas definitivamente uma pronúncia Mizrahi, seria betza. Não há ditongo, o ditongo que adquirimos na Europa, provavelmente influenciado pelo alemão, Yiddish, seja lá o que for. E por que muitos dos primeiros falantes? Mesmo que haja um Yuda, Mesmo que haja um Yud, não importa, o Yud pertence ao Tzeré. Não tem um reflexo ali, mas curiosamente, então, como pronunciar nosso nome em hebraico Mizrahi? Elon. Elon, certo. E é por isso que você não tem um Wais. Bem, é um pouco mais complicado do que isso. Porque originalmente, se você voltar aos tempos bíblicos, haveria um ditongo ali, mas seria Elon. E os tradutores da Septuaginta, que é a tradução mais antiga que temos para o grego, por volta de 300 a.C., então, quando eles transliteraram o nome, eles escreveram usando alfa e iota. Então, eles ouviram Ailon. Mas quando a Vulgata foi traduzida, quando Jerônimo traduziu para o latim, ele já ouviu Elon. Então, ele escreveu Eloen. Veja, meus pais não sabiam disso. Mas o que esse nome significa? Bem, a resposta curta é que não sabemos. Mas se formos hipotetizar, a raiz Aleph Yud Lamed significa força. Então, provavelmente somos homens fortes, e é por isso que nossos pais escolheram nos dar esse nome. Minha mãe procurou em um dicionário de nomes judaicos e esse foi o primeiro de que ela gostou. E o motivo de eu soletrar corretamente é esse, porque em latim se soletra L-O-N, e então em inglês, quando traduziram a Bíblia, usaram a mesma grafia. E é só porque meu avô era um Jekyll, então ele era como um judeu alemão. E judeus alemães são conhecidos por serem um pouco como os alemães. Não judeus são rigorosos, gostam de literalidade e seguem regras. Então ele era um Jack, pesquisou e disse: precisamos soletrar como está na Bíblia e pronunciar corretamente. Então está escrito E-L-O-N, que é o jeito correto. Mas o seu é o jeito correto na realidade, porque reflete a forma como realmente pronunciamos o nome. Pronto, vou aceitar a vitória. E ainda assim, todos devem te chamar de Elon. Você deve ouvir isso bastante. É muito mais fácil quando preciso pedir um café no exterior. É um pouco irritante. Eu sinto que Elon Musk, que não se juntou a nós hoje por algum motivo. Ele estragou meu nome, agora todos acham que sou o Elon. Elon. Eu aspiro ser o segundo Elon mais rico. Tudo bem, vou tentar ser o terceiro. Você fica com o terceiro? Tudo bem, não viemos discutir a origem do nosso nome, mas queria esclarecer isso. Quero falar sobre alguns dos principais mitos que têm circulado pelo mundo sobre Israel. Às vezes, é como olhar através do espelho. Você diz, eu não entendo como as pessoas estão contando essa história sobre nós. É algo tão radicalmente diferente não só da história que contamos sobre nós mesmos, mas da realidade. Ao observarmos Israel e refletirmos sobre nossa presença aqui, quero desconstruir 3 grandes mitos, começando pelo de que Israel seria um empreendimento colonial. O segundo é que o hebraico é uma língua nova, inventada, e o terceiro, que os judeus não são judeus de verdade. E para as pessoas que estão ouvindo o podcast, que talvez não estejam tanto no Twitter quanto nós,
Pode parecer estranho, mas há pessoas que realmente fazem essas afirmações. Vamos ao primeiro mito. A história é a seguinte: os judeus estavam na Europa, eram pessoas brancas com religião judaica. E um dia, eles fizeram as malas e se mudaram para a Palestina, que era uma terra árabe, e expulsaram todos os povos nativos que viviam lá. E não só eram colonialistas, como todos os outros europeus que se espalharam pelo mundo, exceto, você sabe, os muçulmanos europeus da Bósnia, que também vieram para cá. Mas vamos deixar isso de lado. Chamavam-se colonizadores e usavam a linguagem do colonialismo, do qual se orgulhavam muito. Assim, o sionismo é um empreendimento colonial e, por isso, ilegítimo, tornando o Estado de Israel ilegítimo. Portanto, deveríamos voltar para a Polônia. De onde surgiu esse mito? Como enfrentá-lo? Certo, bem, tem muita coisa aí, então vamos destrinchar isso passo a passo. Talvez a gente comece pelo fato de que os colonialistas, os que vieram primeiro, chamavam suas cidades de colônias, pois era isso que estavam fundando. Essa era a palavra que eles usavam em inglês? Essa era a palavra que eles usavam em inglês e eles costumavam traduzi-la. Moshavá, que eles entendiam como sendo uma colônia, e era chamado de banco colonial, e eles usavam a palavra colonial o tempo todo. Mas o que estamos fazendo é usar, quando pensamos sobre isso agora, estamos usando o modo como usamos colonial no século XXI, depois das mudanças nas ideias e na linguagem. Mas precisamos ver a forma como eles usavam a palavra na época em que a estavam dizendo. E uma colônia é um lugar onde as pessoas vivem, é uma fazenda. As pessoas estavam fundando colônias em todos os tipos de lugares, não necessariamente como parte de um projeto colonial. Havia colônias alemãs, ainda temos colônias alemãs. Os alemães se foram, mas não muito longe daqui. Existe Sarona, que era uma colônia alemã, e isso não significa que havia colonialismo alemão acontecendo. Isso significa que pessoas imigraram para o Império Otomano e iniciaram uma fazenda, assim como os judeus que vieram. É uma espécie de história paralela. Talvez da mesma forma que a palavra assentamento originalmente significava apenas um lugar onde as pessoas vivem, onde se estabelecem, sem a carga negativa que ela tem hoje. Exatamente. Então, primeiro, precisamos entender a ideia dessa mudança e do uso da palavra. E também que essa não é realmente a principal história do sionismo. É verdade, olhamos para essas pessoas porque elas são as primeiras, mas estamos falando de grupos realmente pequenos de pessoas. Então eles começaram Rishon e Rosh Pina. Petr Tikva também é uma colônia, mas foi fundada por pessoas que vieram de Jerusalém. Então, que tipo de colonialismo foi esse em que os judeus decidiram sair de Jerusalém e começar uma nova cidade? Eles são colonialistas, eles estavam morando lá, então esse é o primeiro ponto. Então, só porque eles usaram essa palavra em um sentido diferente, e isso era relevante para a época em que viviam. Só para esclarecer a diferença. Agora, quando falamos sobre colonialismo, imaginamos as colônias como se tivessem sido estabelecidas como postos avançados de alguma civilização mãe, que foi enviada para anexar aquela terra à terra original e explorar seus recursos. Mas quando os judeus se mudaram para este canto remoto do Império Otomano no século XIX, e eles usaram a palavra colônias e até as financiaram através do que chamavam de banco colonial. A palavra naquela época não tinha a mesma carga imperial que tem hoje, só significava se mudar para lá. Exatamente. Ok, então você realmente mencionou algo sobre isso? O Império enviando pessoas. Então, essa é a principal questão do colonialismo. Existe um império que manda pessoas para tomar conta de uma terra. Agora, quando eles vão, eles não pedem por favor, eles vão com soldados armados e tomam a terra. Isso não foi o que aconteceu com o sionismo, com os primeiros sionistas e os sionistas posteriores. Eles compraram a terra, sabe, pelo preço total, muitas vezes preços muito altos antes de aprenderem a pechinchar. Bem, eu acho que, sabe, os árabes no mercado, como é que se diz? Eles fizeram um bom trabalho com o que estavam vendendo. Um dos aspectos da Palestina na era otomana é que a terra era a propriedade de pessoas que, na verdade, não moravam aqui. Então, havia grandes proprietários de terras e ninguém queria morar aqui. Era como um lugar esquecido. Então, muitos desses proprietários de terras, de quem compramos as terras, moravam em Beirute, moravam em Damasco, porque esses eram lugares relativamente civilizados para se viver. Se tivesse dinheiro, preferiria morar lá.
boas casas de banho, talvez. Então nós compramos a terra, não a tomamos. Então essa é uma diferença. A segunda e principal diferença é quando se fala de colonialismo. Há um império enviando pessoas. Não havia um império enviando judeus quando a maioria desses judeus veio do Império Russo. O Império Russo não financiava, planejava ou direcionava isso. Eles contribuíam matando judeus, restringindo sua movimentação, limitando seu emprego e maltratando os judeus. Então eles queriam sair, e a maioria dos judeus que saiu queria sair e saiu, não veio para cá. Eles foram um pouco para a América, foram para o Canadá, onde alguns dos meus ancestrais pensaram: o Canadá é bem legal, mas não mais. Bem, acho que estamos bem felizes por morarmos aqui e... Então talvez essa seja a principal diferença. Outras diferenças também estão relacionadas ao momento da colonização. Quando esse colonialismo aconteceu, eles vieram para extrair recursos. Eles queriam ganhar dinheiro. O rei que enviou seus colonizadores não estava fazendo isso, porque ele queria fazendas em terras distantes, queria ouro, queria madeira, queria qualquer recurso que aquela região tivesse. E isso é completamente invertido com o sionismo, que não extraía terras para enviar de volta para casa. Para, digamos, a Europa, embora, mais uma vez, a maioria dos israelenses não seja de lugares europeus, então eles estavam trazendo investimento para a terra. Este país teve um grande boom porque muito dinheiro, recursos e pessoas experientes que sabiam fazer negócios e construir coisas vieram e as construíram. Então, não havia uma universidade aqui antes, mas foi fundada uma universidade em Jerusalém pelos judeus que vieram. Havia o Technion e Haifa fundou todas essas coisas. Hospitais foram fundados em todos os lugares para beneficiar todos, e qualquer pessoa podia frequentá-los. Isso foi uma grande vantagem para quem morava aqui, ao contrário do que o imperialismo costuma fazer. E outra diferença é o trabalho. Quando você vai e toma uma terra, um dos recursos é a mão de obra. Havia lugares onde você poderia se aproveitar para trabalhar, mas os sionistas não tinham interesse nisso. Não é verdade que nunca contratavam árabes, mas era por ideologia. A ideia era que nós faríamos o nosso próprio trabalho. Existe a Avoda Ivrit, o trabalho hebraico, e isso era muito importante. Então eles trabalharam arduamente na terra, drenaram os pântanos, compraram áreas indesejadas que não eram cultivadas e as transformaram em fazendas, vilarejos e cidades. E construíram um lugar do qual todos se beneficiaram. E podemos ver isso porque a população palestina aqui, que na época não se identificaria como palestina, mas isso não vem ao caso. Os árabes, assim, aqueles que viviam aqui na época. A população deles cresceu muito porque os serviços eram melhores, os hospitais eram melhores, havia mais comida, havia mais trabalho e as pessoas também imigravam para cá para encontrar emprego. Então foi para o benefício de todos e poderia ter sido para o benefício dos palestinos em grande parte. Eles poderiam ter participado, os sionistas queriam isso, poderíamos ter construído algo juntos, mas a resposta da população local... E não devemos culpar todos eles porque há liderança, há certas pessoas que fizeram o que fizeram. Eles responderam dizendo: não queremos judeus aqui. E isso não tinha necessariamente a ver com colonialismo, porque quando eles massacraram todos os judeus que viviam em Hebron, Calil, ou seja lá como chamavam, isso foi em 1929 e eles não estavam matando ninguém que veio de fora. Aquela comunidade estava lá há séculos. Eram apenas judeus que viviam lá, que sempre viveram lá e simplesmente mataram todos eles. Então eles simplesmente não queriam judeus morando lá, eu acho. Eu acho. De muitas maneiras. O movimento sionista tem sido muito bom em se apresentar para públicos para conquistar seu apoio, mas de formas que acabam minando seu apoio com outros públicos. O que eu quero dizer com isso? Agora vamos apelar, por exemplo, para muitos americanos dizendo: olha, Israel é um posto avançado da civilização ocidental. E então a esquerda radical vai aparecer e dizer: é exatamente esse o problema com vocês em Israel. Vocês são um posto avançado da civilização ocidental. Em uma região oriental, vocês não deveriam estar aí de jeito nenhum. Quando o movimento sionista apelou às potências europeias, estava jogando seu próprio jogo.
para tentar trazê-los, talvez incentivando-os a pensar no movimento sionista como um desdobramento da civilização europeia, mesmo que, na verdade, eles tenham sido expulsos, certo? Os sionistas originais foram as pessoas que saíram da Europa antes que a Europa os consumisse, e acho que sempre tivemos essa dualidade, onde, por um lado, contamos a história sobre o desejo de retornar a Israel como um sonho milenar, a realização de um sonho. Mas, por outro lado, parte dessa história é encobrir a experiência de ter sido expulso e de ter saído no último minuto, ou até depois. Recebi um sobrevivente do Holocausto em casa para Zika, em Barcelona, e publicamos como outro episódio do podcast. E ele descreve como, quando a Shoah terminou, eles voltaram para a vila deles e era óbvio para eles que estavam voltando para casa. Só quando as outras crianças começaram a provocá-lo dizendo "Você, judeu, não pertence aqui", apareceu um emissário da terra de Israel e disse "Venha para algum lugar. Você é desejado?" E eles disseram "Para o deserto?" E ele respondeu "Sim, para o deserto, mas você é desejado." E esse sentimento de ser desejado foi o que o atraiu e fez com que ele se mudasse no final. Eu penso sobre isso. O Holocausto é a história central, mas o impressionante é que o Holocausto só aconteceu depois, e o motivo pode ser que o Holocausto é o agente motivador. No entanto, isso só aconteceu depois que o sionismo estava tomando forma. Já havia muitos judeus aqui, construindo um Estado, o movimento já tinha decolado. O motivo dessa inversão do tempo foi porque tivemos um profeta, diferente de Ezequiel, um profeta de verdade. Theodor Herzl, quando ele cobriu o caso Dreyfus, ele percebeu que, independentemente do que ocorrer, vidas judaicas na Europa estão em risco. E ele era, europeu, escrevia para o principal jornal de Viena, ele falava alemão, não frequentava a sinagoga. Ele era, fazia tudo o que era esperado para se encaixar. Mas ele percebeu que não, isso não vai funcionar, que todos nós, se ficarmos, todos nós vamos morrer. E, antes de tudo, é impressionante o quanto ele estava certo, porque todos que ficaram, a maioria realmente morreu. Mas ele também viu que a solução para isso era o Estado de Israel. E ele se dedicou totalmente. Ele queria ser dramaturgo, tinha outras aspirações. Mas ele mudou completamente de vida e dedicou sua vida a mobilizar os judeus. Porque ele viu esse perigo que estava chegando e ele estava completamente certo. Herzl teve o seu momento 7 de outubro, e é bizarro quando as pessoas falam de Israel como sendo algum tipo de empreendimento colonial, um desdobramento da civilização ocidental, quando Herzl era o maior crítico da civilização ocidental. Ele olhou para o coração sombrio dela e disse: "Essa chamada iluminação vai devorar vocês. Nós precisamos sair e estabelecer nosso refúgio seguro." E mesmo naquela época, não vou discutir agora a importância dos rabinos e pensadores sefarditas. O movimento sionista era, em sua maioria, europeu. Mas parte do movimento que diz que Israel é uma empreitada colonial finge que todos ou a maioria dos israelenses são europeus, quando mais da metade do país tem origem no Oriente Médio. Ser europeus não garante serem brancos, pois muitos eram sobreviventes de genocídio e nem eram vistos como humanos ou só escaparam a tempo. Poderíamos continuar falando sobre esse mito colonial, mas quero abordar 2 outros pontos. Existe outro mito que diz que o hebraico é uma língua inventada, que é falso, foi inventado, foi totalmente criado nos últimos anos, e isso faz parte do povo judeu fabricando sua história. Vou mostrar um tweet bizarro só para dar um exemplo para as pessoas, mas eu me pergunto, o que devemos pensar desse mito? O que é esse mito para você? Qual sua origem e como refutá-lo? Bem, o renascimento do hebraico como um acontecimento histórico único desperta ceticismo e, assim como ele, desafia categorizações. Por quê? Ok, não há outro exemplo. Então, em que grupo você coloca isso para que alguém possa dizer: "Ah, é parecido com o Esperanto, que, aliás, também foi criado por um judeu que nasceu muito perto dali"? Quando Eliezer Ben Yehuda estava lá, deram o nome dele a uma rua em Tel Aviv, não muito longe de onde Ben Yehuda também esteve. Eles nasceram muito próximos no tempo e também no espaço. Eles nasceram mais ou menos na mesma época, e ambos lidavam com a mesma questão, disse Zamenhof. Ah, se todos nós falarmos a mesma língua, todos nós vamos nos dar bem, mas nós não nos damos todos bem, e nós não falamos todos a mesma língua.
Então isso realmente não funcionou, mas era uma ideologia linguística de utopismo. E a mesma coisa com Ben Yehuda, ele disse. Ah, bem, se vamos ser judeus, devemos falar nossa língua nacional, o hebraico. E isso não é nada exclusivo do sionismo. O sionismo é essencialmente apenas o nacionalismo judaico, e o nacionalismo sendo um movimento cultural europeu. Por isso, os judeus Mizrahi não participaram. O nacionalismo surgiu na Europa, não no norte da África ou Iraque. Então, uma das primeiras coisas que qualquer movimento nacionalista fez foi escrever um dicionário e começar a espalhar o uso de sua língua. Agora, o que isso significa? Então, para os finlandeses, por exemplo, que tiveram seu próprio movimento nacionalista e também começaram a escrever seu próprio dicionário. Na época, eles falavam finlandês, não precisaram reviver a língua finlandesa. Então, de que forma eles estavam trabalhando para fazer esse renascimento? Eles começaram a escrever literatura em finlandês em vez de russo, ou, como os tchecos, começaram a escrever livros didáticos. Eram línguas faladas que eles transformaram em literárias. Exatamente. Então existe um estado de diglossia. É quando você usa duas línguas. Para os americanos, é surpreendente que alguém se dê ao trabalho de falar duas línguas, mas isso é o normal na maioria das culturas. E esse era o estado, e é por isso que estou chegando aqui com o hebraico. O fato de você ter uma língua para falar na rua, em casa, e uma língua diferente que você usa para rezar, para escrever cartas, para ler livros, escrever poesia, isso é muito, muito comum. Então, um exemplo que os ocidentais podem pensar é a Europa durante a Idade Média. Então, você rezaria na igreja, rezaria em latim, iria a um tribunal, os procedimentos seriam registrados em latim. Se você faz uma descoberta científica em astronomia, física ou medicina, você escreve isso em latim e as pessoas que estão lendo em latim. Então, quando o povo tcheco quis ter sua própria nacionalidade, eles estavam abrindo mão do alemão como língua. Você escrevia e começava a escrever livros em tcheco. Por 2000 anos, o latim não é exatamente uma língua morta, pois apenas não é língua materna. Ainda assim, é usado por mais pessoas além de estudantes britânicos lendo Cícero, certo? Era uma língua administrativa ativa. Exatamente. E o hebraico era muito parecido com o latim, exatamente. E talvez um exemplo mais contemporâneo para ilustrar isso seja o árabe. Hoje, os árabes, onde quer que vivam, falam árabe, mas não estão falando o mesmo árabe. A diferença entre o árabe marroquino e o árabe iraquiano geralmente é incompreensível. É o mesmo que romeno e português, eles podem vir da mesma língua, nesse caso o latim, mas evoluíram completamente separados. Mas toda criança em idade escolar no Marrocos ou no Iraque vai para a escola e aprende um novo padrão de língua, o árabe moderno padrão, que é a língua na qual ele vai ler livros. Então eles precisam ir e aprender isso. E essa é a língua que eles vão usar fora e em ambientes culturais. Eles vão escrever livros, eles vão escrevê-los nessa língua. Então essa era a situação. Para os judeus, o judaísmo não é apenas uma religião, é uma civilização. Os judeus realmente falavam diferentes línguas nos lugares onde viviam. Então, digamos que você estivesse no leste europeu, você falava Yiddish, ou se estivesse no Marrocos, falava uma variante do árabe judaico marroquino, marroquita, marroquita. Então havia diferentes línguas, havia o Rush. Ele falava um tipo de francês que era especial para judeus e havia pequenas línguas judaicas em todo lugar. Mas quando eles rezavam em hebraico, quando estudavam em hebraico. Ao escrever livros científicos, históricos ou de filosofia, usavam o hebraico. Também recorriam ao hebraico em cartas e contratos. Eles não escreviam em Yiddish, você também não, e assim foi durante toda a história. Então, quando Ben Yehuda estava revivendo o hebraico, ele não precisou inventar uma língua, ela já existia. Cresceu lendo jornais em hebraico. Na Europa, havia muitos jornais nesse idioma, e as pessoas recebiam notícias em hebraico. Ele conta que o amor dele pelo hebraico, toda essa coisa, essa obsessão pelo hebraico, começou quando ele leu Robinson Crusoe em hebraico. Ele estava escondido na yeshivá, escondendo o livro debaixo do livro didático, e estava lendo uma tradução de Robinson Crusoe em hebraico, porque era isso que os judeus faziam.
Espera, calma, isso é fascinante, você está dizendo. Na civilização europeia, havia uma língua administrativa oficial, fosse latim ou alemão. As pessoas tinham idiomas privados individuais, que durante o nacionalismo europeu se tornaram línguas literárias oficiais. Na verdade, tivemos o processo inverso, tínhamos nossos pequenos idiomas privados, e foi o idioma administrativo, o chamado idioma literário morto administrativo, que foi revivido para se tornar uma língua falada. De novo, seguimos o caminho oposto ao da civilização europeia. É exatamente isso, realmente surpreendente de certa forma. Ben Yehuda era como um típico nacionalista da língua, porque ele estava escrevendo um dicionário e essa era uma das principais tarefas da sua vida. Mas o que ele fez de realmente incrível, e acho que hoje ele poderia até ser preso por isso, foi que ele ressuscitou. Ele reviveu a língua, ele a transformou. Como você disse, uma língua morta é uma língua sem falantes nativos. Ele criou seu filho isolado de outras crianças para garantir que ele não falasse nenhuma outra língua. E ele cresceu. Itamar Ben-Nov. Itamar Ben Yehuda cresceu como o primeiro falante nativo de hebraico, e uma vez que havia um falante nativo de hebraico. Abuso infantil é realmente abuso infantil. Ele começou a falar tarde, porque essa situação não era normal e não podia brincar com outras crianças. Ele escreve em sua autobiografia sobre querer sair para brincar e seu pai não deixar. E eu não acho que alguém conseguiria fazer isso hoje em dia sem ter problemas. Parece que tentaram criar uma criança falando Klingon. Espere, calma, podemos nos desviar do assunto. Quanto do hebraico moderno é realmente novo? Certo, então uma das coisas que dizem é, ok, Ben Yehuda, ele inventou todas essas palavras, certo? Muitas delas influenciadas pelo árabe, isso é outra coisa. Mas, na realidade, se você olhar para as palavras que usamos, isso em qualquer idioma, existem palavras. Usamos em todas as frases o tempo todo. E então existem palavras que são de conteúdo. Palavras como bicicleta. Você só vai falar sobre uma bicicleta quando tiver uma bicicleta por perto. Mas palavras como eu, você, ele, coisas assim, são usadas em todas as frases. Então, o núcleo da língua, as palavras principais, essas são as mesmas palavras na Bíblia, na Mishnah e nas seções em hebraico do Talmud. E na Idade Média, nenhuma mudança, nenhuma diferença. São as mesmas palavras, talvez a pronúncia seja diferente, mas são as mesmas palavras. Então, há muito conteúdo, palavras que são novas, mas isso é assim, eu diria até há mais palavras novas. Não foi só Ben Yehuda, mas você sabe, houve o século XX, temos muitas palavras, muitas coisas novas, então há muitas palavras novas em quantidade. Se você contar, vai dizer, olha, todas essas palavras novas. Mas no uso real das palavras, a maioria das palavras usadas, se você contar as palavras usadas, ocorrências, vai encontrar as mesmas palavras. São as mesmas palavras da Bíblia. Nosso homônimo, Elon, teria usado as mesmas palavras que nós em 90% do tempo. E isso. Ele não conheceria a palavra Ofanaim para bicicleta, porque ele nunca viu uma bicicleta. Qual foi a sua palavra favorita que Ben Yehuda inventou? Ah, essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem... Talvez tenha uma boa história com Dayal. Eu gosto de Dayal. Dayal é como um comissário de bordo. Dayal. Dayal. Então ele inventou essa palavra, mas ele inventou mesmo. Ele queria dizer garçom. Então colocou isso no dicionário dele e disse: ok, pessoal, vamos lá. Usem essa palavra como garçom. Mas as pessoas já estavam usando Miltzal. Ele não queria que usássemos Miltzal. Ele queria usar Miltzal para mordomo. Então talvez ele, em casa, quando falava com o mordomo dele, usasse a palavra Milzal para isso, mas todo mundo só usava Miltzal. E ninguém, todo mundo ignorou essa palavra. Dayal, que ele tirou do Talmud, era aramaico. Ele transformou em algo parecido com hebraico, mas as pessoas copiaram do dicionário dele e colocaram em seus próprios dicionários. E então, muitos anos depois, um autor, Yaakov Shimshak Shinhal, está escrevendo esse conto sobre isso. E tem esse personagem que está voando para a África do Sul e uma aeromoça vem acordá-lo. E ele pensa, eu preciso de uma palavra para isso, tipo moça aeromoça do céu. É como uma ideia nova para eles. E ele encontra essa palavra no dicionário, ele diz, ele coloca lá e isso poderia ter sido o fim. Mas um dos leitores desse livro foi Moshe Sharet, que foi o segundo primeiro-ministro de Israel, mas também o primeiro-ministro dos transportes. E ele leu esse livro, ele ficou tipo, uau, o que é essa palavra aqui? Nós estávamos justamente fundando a Elal na época, e eles precisavam de uma palavra para isso, então ele entrou em contato com Shinha e perguntou de onde ele tirou essa palavra.
Eles seguiram o buraco do coelho até descobrirem de onde essa palavra vinha. E ele disse para Elau: a partir de agora, vocês vão usar a palavra Dayal. E foi assim que a palavra passou a ser usada, porque a Elau a utilizou. Porque Moshe Sharet leu isso em um livro e achou no dicionário que Ben Yehuda tirou do Talmud. Incrível. Vamos passar rapidamente só porque estamos com pouco tempo. Estou percebendo que a culpa é toda minha. Planejamento muito ruim, porque sinceramente, cada um desses mitos poderia ter sido um episódio separado por si só. Há um mito de que judeus não são um povo de verdade, mas apenas uma religião, e que os judeus modernos não descendem dos antigos. Na verdade, os palestinos descendem dos judeus antigos? Vocês, judeus europeus, na verdade são descendentes dos Khazares, uma espécie de reino da Ásia Central que se converteu em determinado momento. E, portanto, os judeus não têm absolutamente nenhuma conexão com a terra de Israel. Rapidamente, podemos tentar entender esse mito? Vou falar rapidamente dos Khazares. Isso é como uma teoria da terra plana na história judaica. Essa teoria surgiu no século XIX. É uma ideia vitoriana, tipo, olhe para todos esses judeus no leste europeu. De onde eles vieram? Eles parecem um pouco diferentes, mais brancos. Provavelmente foram convertidos. Porém, historicamente, cristãos europeus não se convertiam ao judaísmo. Não há registro disso e isso não poderia ter acontecido. Isso é simplesmente impossível. Mas então há um... Reino Khazar. Mas existe um mito antigo que não conhecemos. Sabemos que os Khazares existiram, que eles se converteram ao judaísmo. Sabemos pelo Hakhzari, um livro escrito na Espanha, muito, muito longe, por Yehuda Halevi, dizendo que é um livro filosófico e o contexto é que esse povo se converteu. Esse é o único registro histórico. Isso sumiu mais algumas vezes, mas creio que seja outra fonte, talvez mais de uma. Porém, não há base histórica ou evidência arqueológica para isso. Pode ter acontecido ou não, mas isso não importa. Um reino judaico existiu no Iêmen. Embora definitivamente tenha existido um reino judaico. Cuidado! Houthi. Nós chegaremos primeiro. Nós não queremos, eu não quero mais um foguete, mas talvez aconteça. As pessoas se apegaram a isso, achando que eles estão lá. Mas hoje temos a genética e podemos verificar isso, não estamos mais no século XIX. E se os judeus ashkenazi fossem realmente descendentes dos Huzarim, os Khazares? Então veríamos isso na genética e testamos para isso e sabemos que não é verdade, simplesmente não é verdade. Veríamos material genético da Ásia Central, também teríamos a aparência da Ásia Central, mas isso é outra questão, e não temos. Nós não temos isso, então definitivamente não somos Khazares, pelo menos por enquanto. Aliás, os levitas são relevantes para você, já que você é descendente do ilustre clã dos levitas. O agrupamento genético dos levitas no leste europeu parecia estranho, parecia europeu. Então, enquanto os Kohanim, eles são todos relacionados e você pode rastrear, porque eles têm uma mutação estranha, você pode rastrear isso até os tempos bíblicos. Todos os Kohanim do mundo descendem dessa única família no antigo Israel. Mas com os levitas, eles descobriram, todos esses levitas askenazes, eles têm marcadores que são europeus, então por um tempo, talvez os levitas sejam esses Huzarim. Mas o que eles descobriram quando olharam mais de perto e fizeram subcategorias, na verdade, nós não somos parentes, ou vocês não são. Os levitas askenazes não são parentes de outros grupos que são semelhantes a eles. É um grupo raro que descende do Oriente Médio. Então, estudos genéticos modernos mostram que até mesmo os judeus askenazes descendem da antiga região do Levante. Sim. Primeiro, eu diria que judeus askenazes não são parentes de poloneses ou russos, nem foram eles que se converteram, pois praticamente não há relação. O grupo mais próximo ao qual os judeus askenazes estão relacionados são os judeus sefarditas. Então, claramente viemos da mesma linhagem antiga, e não é tipo da Nova Escócia, nós sabemos de onde os judeus vêm. É aqui, e depois disso, quando você olha para outros parentes próximos, são os drusos, os samaritanos, palestinos, libaneses do Levante. Os judeus Ashkenazi são parentes genéticos mais próximos dos drusos do que dos russos brancos e poloneses. Com certeza, não há comparação. Certo? Então tá. Sabemos que os judeus na Europa eram fisicamente diferentes, o que gerou muitos estereótipos étnicos sobre eles. No século XIX, racistas antissemitas distinguiam facilmente os judeus fisicamente e afirmavam que não eram como nós. Mesmo assim, você é mais branco que eu, vindo do Iraque. Como isso aconteceu?
há algo estranho na história judaica. Talvez o principal evento judaico nem seja bíblico. Não é o sionismo, é o fato do número de judeus, ou o Holocausto. O número de judeus na Europa Oriental cresceu a uma taxa exponencial. Isso parece loucura agora, mas não tanto, pois todas as populações cresceram assim no século XX. Mas por algum motivo, talvez acesso à água limpa, melhor higiene, seja lá o que for, nós começamos o crescimento da modernidade antes dos outros grupos. Então, o que acontece com os judeus Ashkenazi é que todos nós somos muito, muito, muito próximos geneticamente, tipo, somos todos primos, então todos nós parecemos muito uns com os outros. E isso pode ser uma questão de acaso, porque nem todos os judeus que viviam na Europa medieval têm descendentes, a maioria deles não tem. Houve becos sem saída, famílias que se extinguiram, mas as pessoas que conseguiram passar por tudo isso, gargalos por qualquer motivo, eles acabaram sendo esse grupo, e esse grupo se tornou milhões de pessoas em poucas gerações. Então agora todos nós parecemos iguais. A coisa que as pessoas realmente querem falar é sobre a cor da pele. Primeiro destaco que muitas pessoas do Oriente Médio, como os palestinos, costumam ter pele clara e até cabelos ruivos. Certo? Quero dizer, a maioria dos israelenses é indistinguível em aparência da maioria dos libaneses. Fica claro que há um grupo do Levante e, no mundo antigo, sentia-se mais próximo da bacia do Mediterrâneo do que da Arábia, certo? Essa semelhança é clara, porque é assim que os rostos levantinos são. Sim, agora, mas há um aspecto de brancura em nós que é diferente, talvez, de outros grupos de judeus. E isso é uma questão em evolução nos estudos genéticos, porque os judeus Ashkenazes são o grupo genético mais estudado. Mais estudos sendo publicados todo ano sobre judeus Ashkenazi, chineses em geral, ou indianos, ou qualquer outro grupo. Então, a teoria predominante agora é que, enquanto pelo lado do nosso pai somos do Levante, uma parte significativa do nosso lado materno. O nosso DNA materno é verificado pelo DNA mitocondrial que recebemos da nossa mãe. É, na verdade, europeu, e especificamente do sul da Europa, especificamente italiano. Isso ocorreu na antiguidade, quando os judeus viviam em Roma, não envolve poloneses ou russos. Então é possível que em algum momento, mulheres tenham se convertido. Fontes romanas relatam que mulheres se convertiam ao judaísmo mais que homens, o que entendo pela questão da circuncisão. Fica mais fácil quando só precisa fazer a bênção das velas. Com um pouco de água, tudo bem. Para um homem passando por esse processo, não sei, não é tão atraente assim. Então também pode ser mortal. Na época não existia esse conceito. Vamos seguir com a conversa. Por favor. Então, aparentemente, temos várias mães, alguns convertidos que aderiram ao judaísmo, e talvez por acaso eles sejam descendentes delas. Foi a linhagem dos Ashkenazim que sobreviveu e se tornou esse grande grupo, e isso serve de aviso. Embora isso fosse o que você leria em um livro didático há um ano, um novo estudo está sendo lançado ou acabou de ser publicado. Alerta de spoiler, Alerta de spoiler. Este é o mesmo geneticista que descobriu o gene Cohen, que mostra que todas as pessoas da linhagem sacerdotal estão relacionadas, então ele tem um novo estudo. E ele diz que não. Não são mulheres do sul da Itália que se converteram, porque se fosse esse o caso, então encontraríamos outras pessoas no sul da Itália com esse material genético, mas não encontramos. Essa população não existe, então por que isso? Ele diz: então talvez seja realmente genética judaica antiga e ela simplesmente desapareceu no Oriente Médio, da mesma forma que desapareceu da Itália, então... E a questão da cor da pele, só porque, quero dizer, é algo bem sombrio. O fato de haver esses chamados progressistas no campus nos obriga agora a discutir eugenia, e se você é branco demais, não branco o suficiente ou branco o bastante. Mas isso aparece, então vamos colocar na mesa. Então, mais uma vez, pode ser essa coisa de italiano, pode ser que, os judeus antigos talvez fossem mais claros do que nós. Não temos nenhuma fotografia, não sabemos. Pode haver alguma mistura, ninguém está dizendo que existe pureza, houve alguma mistura. Mesmo com a Ásia Central,
com a teoria dos casares, há cerca de 2%, talvez até 5% de genética da Ásia Central no material genético dos Anashkenazes. Esses poderiam ser os Khuzarim, talvez aliados a Genghis Khan, ou mais provável, fruto de estupro. Mulheres judias foram estupradas ao longo da história, o que pode explicar nossa brancura. Ou o proverbial soldado romano. Por exemplo, um cruzado, um russo ou qualquer outro. Então, há muitos lugares de onde isso pode vir. Então, sim, há menos pureza, mas por que exatamente estamos falando sobre pureza racial? E é isso que é tão revoltante sobre os mitos que estão sendo contados agora para deslegitimar o sionismo e deslegitimar Israel. Que os progressistas estão basicamente tendo uma conversa sobre raça, achando que estão sendo progressistas ao dizer que você precisa provar sua autenticidade racial, e não é por aí. Elon Gilad. Este foi um episódio fascinante. Eu gostaria que pudéssemos continuar por mais 3 horas, e espero que nossos ouvintes tenham gostado. Uma conversa não sobre política ou guerra, mas sobre história e cultura. Quero ter mais diálogos assim. Como as pessoas podem acompanhar seu excelente conteúdo? Como você é tão prolífico? Onde as pessoas podem te acompanhar? Bem, em todos os lugares onde você consome conteúdo. Então, Twitter, Instagram, TikTok. Configurando você como meu usuário. E o meu usuário é esse, meu nome? ILON. Não acredito. Elon Gilad, Gilad. Maravilhoso. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por me receber. Encerramos este episódio. Se quiser apoiar o podcast, acesse o Patreon por $10 mensais e receba um bônus de assinante. Você pode entrar em contato, fazer uma pergunta e eu direi o que penso. A pergunta desta semana é de Leah, de Jacksonville, Flórida. Ela pergunta: o que eu acho do plano do presidente Trump para um conselho de paz e para reconstruir a nova Gaza? Então eu vou dizer, olha, o problema dos palestinos em Gaza nunca foi recursos, foi prioridades. Eles tiveram toda a boa vontade, toda a ajuda humanitária, todo o apoio do mundo. E eles escolheram jogar tudo fora para declarar guerra a Israel em 7 de outubro. Apenas nos primeiros anos após Israel se retirar da faixa de Gaza, apenas nos primeiros anos após a última guerra, em 2014, Gaza recebeu concreto mais do que suficiente para construir várias vezes o Burj Khalifa. O povo de Gaza é o maior beneficiário per capita de ajuda humanitária no mundo. Se eles quisessem construir uma Singapura à beira-mar, como Israel queria quando se retirou em 2005, eles poderiam ter feito isso, mas não fizeram. E isso porque o povo de Gaza não vê Gaza como seu lar. 70% das pessoas em Gaza são classificadas pelas Nações Unidas como refugiados palestinos, segundo eles. Eles nascem na Palestina, vivem na Palestina, estão sob um governo palestino, mas são refugiados. Por quê? Porque seus avós, seus bisavós, foram deslocados durante a Guerra de Independência de Israel, e vamos deixar os motivos de lado por enquanto. Mas isso mostra que muitos em Gaza não veem o local como lar, mas como um lugar temporário antes de irem para Tel Aviv. As Nações Unidas informam que terão assistência médica gratuita paga pelo contribuinte europeu até poderem ir para Tel Aviv. Se isso não é um incentivo para ser terrorista, não sei o que é. Eu tive uma reunião há um tempo com um diplomata europeu, nós discutimos a reconstrução de Gaza após a guerra. Eu disse para ela: a reconstrução de Gaza sem a derrota do Hamas significa a reconstrução do Hamas. Isso significa que o Hamas usará todo o cimento, concreto e ajuda para reconstruir os túneis subterrâneos. Eu disse, você não pode com um bolso pagar para reconstruir casas em Gaza e com o outro bolso dizer ao povo de Gaza: isso é temporário, pois vão se mudar para Tel Aviv em breve e tem o chamado direito de retorno. Não constroem casas seguras, prósperas, nem resorts de férias bonitos. Eles vão tratar Gaza como uma plataforma de lançamento para a jihad, para que possam invadir, como fizeram em 7 de outubro, e na cabeça deles, libertar toda a Palestina. E isso significa que, a menos que a UNRWA seja demolida, Gaza não pode ser reconstruída. Gaza não pode ser reconstruída se seus habitantes a enxergarem como uma base temporária para sair de Gaza e conquistar todo o território de Israel. Enquanto discutirmos grandes programas imobiliários sem abordar a raiz do problema, as pessoas em Gaza não querem ficar lá, querem se mudar para Israel. Então nenhuma quantidade de ajuda vai conseguir reconstruir aquele lugar de forma pacífica. Se quisermos trazer uma paz duradoura, precisamos demolir a ideologia que levou Gaza a invadir Israel em 7 de outubro.
Precisamos demolir a ideologia da UNRWA e precisamos que a comunidade internacional pare de financiar e de subsidiar a ideologia destrutiva que trouxe guerra para nós repetidas vezes. Se o plano de Trump der certo e Gaza virar uma bela Riviera, com moradores felizes, eu ficaria muito contente. Mas isso ignora o elefante na sala. O problema é muito mais profundo do que o Hamas. É uma ideologia que o mundo vem subsidiando e tolerando há tempo demais. Se você também quiser fazer uma pergunta para eu responder no podcast, como a Lia de Jacksonville, Flórida, por favor, assine em patreon.com. Apoie o Elon Terry Cord para manter o podcast independente. A assinatura é só $10 por mês, menos que a Netflix. Você pode fazer sua pergunta para eu responder no próximo podcast. Se quiser ajudar mais, patrocine o episódio. Entre em contato nas redes sociais em Elon Terry Cord. Por favor, avalie com 5 estrelas no Apple Podcasts, Spotify e inscreva-se nessas plataformas e no YouTube. Este episódio foi gravado nos estúdios Fantastic M10 no centro de Tel Aviv. Eu sou Elon Levy e isso foi tudo no registro.